Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um episódio do podcast da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Eu sou Arquimedes Santos e aqui comigo Antônio Costa. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito especial para todos que frequentam essa casa, que é o aniversário, de existência da casa. A Casa Geraldo Ferreira esse ano completa 76 anos. E pelo que eu fiquei sabendo, não tem ninguém que sabe mais da história da casa, ninguém que acompanhou tanto a transição esse tempo todo do outro endereço, tudo que aconteceu nesse endereço que a casa já existe há um bom tempo também, é a Roseli. Eu queria passar a bola para ela agora para que ela se apresente, né, Roseli? E a primeira pergunta que a gente faz para um novo convidado é: como que você veio parar na doutrina espírita? Então, eu nasci já numa casa espírita. Meu avô era espírita, então já nasci dentro da casa espírita. E segui, aos 4, 5 anos de idade. Claro que não era esse passe que a gente aplica hoje, mas era só em posição de mão. Aos 4, 5 anos a gente aplicava passe em boneca, que a gente via meu avô fazer em casa. Então minha prima e eu, cada pessoa que meu avô atendia em casa, a gente já sentava e já tomava um passe também. E a gente conversava com o mentor, como eu estou conversando com vocês. A gente sabia, era o meu avô, era a minha mãe, mas a gente sabia que naquele momento era uma coisa diferente, era um mentor. Nós sabíamos o nome, nós conversávamos, fazíamos pergunta. Então a gente foi se desenvolvendo, E foi uma época que era até muito complicada, porque quando a gente foi para a escola, havia um tipo de preconceito. Então, se chegasse na escola para matricular a criança, eles perguntavam a religião. Então, se você dissesse a espírita, então tinha sempre alguma coisa que influenciava no tratamento da escola para com a criança. Então, quando eu estava na escola, eu fiz primeira comunhão, eu participei de tudo isso que crianças católicas fazem, mas sem deixar de ser espírita, porque meu avô, desde que eu me lembro, ele fazia sessões mediúnicas em casa e a gente assistia a doutrinação, incorporação de todo gênero sentada na pia da cozinha. Então hoje se diz que criança não pode, que criança fica traumatizada. Eu cansei de ver doutrinação sentada em cima da pia da cozinha. Isso era década de 40, 50? 46 eu nasci, Olha, revelei minha idade. Ali por 50 e alguma coisa, porque antes a gente ficava com a minha tia na sala. Mas um dia ela resolveu que ia assustar a gente com uma sombra de uma árvore que batia na sala. Mas no fim ela que ficou assustada. Então ela não ficou mais com a gente. Então a gente mudou para a pia da cozinha. Então era muito gostoso e muito natural. Como que começou essa sua relação com o Geraldo Ferreira? Porque teu avô tinha, então, já fazia todo o trabalho ali. Mas como que foi essa relação com a Casa Geraldo Ferreira? Então, quem encontrou a Casa Geraldo Ferreira foi o Antônio Rodrigues, que era o meu primo, depois meu tio, que casou com a minha tia, e eu não lembro, é muito tempo, Ele que teve o primeiro contato com a casa. E eu vim ali mais ou menos nos anos 70, 72, para participar de uma festinha que ia ser feita na casa. Então era ali na Antônio Álvaro, era uma casinha pequena, nos fundos, muito humilde. E não tinha assim, era um espiritismo muito diferente, completamente diferente, porque não existiam escolas para ensinar espiritismo, era tudo muito intuitivo. E a dona Benedita, que foi a fundadora, que ela era irmã do Geraldo Ferreira, ela fazia assim um trabalho que passou a ser condenado pela polícia e tal, porque ela usava para atender as pessoas, era assim mais aquele atendimento, não se fazia evangelho, não se fazia nada. E ela usava faca, ela usava canivete, ela usava tesoura, e ela tinha por mentor espiritual a Guacirema, que participava com ela desses trabalhos. E a casa já estava sob vistas da polícia,
porque não era permitido esse tipo de atendimento por causa dos instrumentos de corte. E quando o Antônio chegou, ele levou minha tia, meu tio e a minha prima também começaram participando e começaram fazendo tipo preparação muito precária, mas faziam preces, pediam a presença dos mentores e aí começou. Eles se interessaram pela casa e resolveram que iam levar a sério cuidar daquilo, porque ao lado já existia um terreno que havia sido doado para Dona Benedita. Mas não havia dinheiro, não havia o principal que era para mudar. Dali daquela casinha dos fundos, sem ter uma outra sede. E então eles começaram, fizeram as coisinhas para atestar as mensalidades que eram pagas e o dinheiro começou aparecendo. E o Antônio, nessa ocasião, ele conseguiu um empréstimo bancário e resolveu que eles iam fazer a sede do lado onde era só o terreno. E aos poucos foram aparecendo mais sócios, mais interessados, o dinheiro foi sendo bem controlado e a gente começou, eu falo a gente porque aí eu já estava frequentando a casa, né? Já começou a compra dos tijolos, que o Antônio ele trabalhava na Mercedes-Benz, e ele conseguia um caminhão lá, tinha autorização para retirar o caminhão da empresa, e ele ia no interior buscar os blocos, buscar as coisas que precisavam, porque era mais barato. Na volta, ele, meu tio, que era esse que já frequentava ali, com meu pai, descarregavam o caminhão sábado e domingo, descarregando o bloco para ele poder devolver o caminhão para a empresa. E assim começou a construção da sede lá na Antônio Álvaro. Então, a hora que as paredes subiram, que foi coberto, então a gente já mudou para o novo endereço. Aí parou de pagar o aluguel lá no fundo, porque era aluguel que tinha, né? Tinha que ser pago. E passamos a trabalhar ali ainda, não tinha os vitrôs, era um frio danado, que entrava um vento, aquele cheiro de cimento, mas vamos que vamos. A gente limpava um pedacinho e ali fazia os trabalhos. Até que foi tudo rebocado, foi tudo acabado e a gente pôde finalmente inaugurar. Não me perguntem o dia porque eu não lembro. Esse começo, né, eu lembro de você comentar em outra oportunidade que é muita dificuldade, né, para a construção da casa. Eu lembro de você comentar aquela situação de usar serragem para não fazer aquela lamaçal na entrada do centro. Comenta um pouco disso. Mas aí a gente já estava bem instalado. A gente ganhou da Mercedes-Benz, eu vou cobrar a propaganda. Então, a gente ganhou da Mercedes-Benz os lambris que foram colocados em volta, ganhamos as cadeiras, o salão, e nós já começamos fazendo promoções, porque tinha muita coisa para acabar. E a gente fez uma vez uma festa junina na frente. O salão ficou organizado para bingo, para venda dos produtos que eram feitos pelas voluntárias da casa, muito pano de prato, muita coisa. Ganhamos porcelana, era então porcelana real. Eles deram muita porcelana para a gente vendia, usou uma parte, as xícaras, os pires, os bules e o resto a gente vendeu. E no dia da festa junina, barracas montadas, tudo na frente, que era a terra, né, na frente, tudo montado bonitinho e arrumado, de sexta para sábado, São Pedro, mandou chuva, mas ficou um lamaceiro, né? Então vamos fazer o quê? Falei, serragem. Sabe que era assim, intuída, né? Não era nem a cabeça da gente que funcionava, era muita intuição. E eu tinha uma madeireira descendo a Pereira Barreto, e eu fui lá, eu tinha um Fusca. E eu cheguei lá e falei para o rapaz se eles vendiam serragem. Ele falou que sim, para que eu queria, que tipo de serragem eu queria. Eu falei, meu Deus, que serragem, nem sabia que tinha mais um tipo de serragem. Ele falou para que era, eu expliquei. Então ele falou, então você vai levar dessa mais grossa e dessa fininha.
Essa fininha você joga no salão e essa mais grossa você joga na entrada, onde tem mais água parada. E depois por cima, quando ela absorver, você pode jogar um pouco da serragem fina. Ele ensacou, nossa, meu Fusca voltou de lá que era um horror. Cheio de sacos de serragem. Jogamos tudo muito bonitinho. Ele não cobrou quando ele soube qual era o objetivo do uso da serragem. E a festa foi um sucesso. Então, graças a Deus, as nossas festas sempre foram um sucesso. Eu nem sei se todo mundo, né, da casa tem essa noção, né, de que então começou numa casinha alugada, aí teve o terreno que foi comprado, construíram e... O terreno era doado. O terreno doado. E aí depois teve a movimentação para cá, né, então muitas pessoas não sabem que, na verdade, o Geraldo Ferreira foi inaugurado, né, surgiu em outra localidade. Na Antônio né? Álvaro. Em frente onde tinha o Clube Xadrez, e hoje a nossa sede antiga, ela abriga uma academia de natação, ali na Antônio Álvaro. Tá criando ali agora 2 prédios grandes ali, né? Para quem mora aqui na região vai ver ali o Motiró. Naquela rua. Naquela rua. Então tem uma academia, uma escola de natação. A escola de natação ainda é terreno da casa. Ainda é da casa. O aluguel que é feito lá para aquela escola há mais de 30 anos, aquela escola tá ali. Foi quando nós mudamos para cá, porque como aqui foi doado, porque lá ficou pequeno, e a gente tentou com a prefeitura ou subir o prédio ou puxar para frente. Então eles acharam que não havia estrutura para subir o prédio. Que a ideia era fazer tipo de um mezanino, né? Subia e fazia um mezanino. Mas eles acharam que não havia garantia de segurança. E para frente não podia porque tinha que haver recuo. Só que agora a gente vê que todo mundo constrói na beirada, né? Não tem recuo de nada. Então aqui foi doado e a solicitação era que a gente vinha para cá e aquele prédio seria doado para uma outra casa que estivesse também com dificuldade de instalação, então seria doado. Era quase como uma troca, né? Exatamente, mas nós estávamos com vantagem na troca, né? E quando nós viemos para cá, aqui era assim um barracão. Mas o terreno, ele ia até agora onde tem aquele... que agora parece que é um negócio de caminhões, né? De guinchos, não sei o que é. Era até lá. Mas nós achamos que era um bocado muito grande para a gente mastigar e engolir. Porque já é difícil manter aqui. Você imagina um terreno daquele tamanho, né? Não teria como construir tudo isso. Então nós pedimos que terminasse aqui onde tem esse muro, que agora tem o condomínio aqui do lado, né? Então, como nós não quisemos o resto do terreno, a pessoa que havia doado a casa aqui, então ele deixou como uma forma de renda para a gente utilizar. Então esse prédio aqui, ele não foi feito para ser Geraldo Ferreira. Aqui era outra. Foi feito. Foi feito, mas para ser a casa de Geraldo Ferreira. Eu lembro que quando nós viemos aqui, era tipo um barracão detonado, caindo, e foi demolido tudo e foi criado do zero, porque nós tínhamos uma planta para reformar outra casa. Então nós apresentamos essa planta para a pessoa que ia fazer a doação. Ele deu risada e falou: daqui 1 ano não tem mais serventia. Então ele falou: vamos multiplicar por 3. Foi onde começou o prédio. Então, quando a gente veio ver a primeira vez a construção, nós levamos um susto, né? Até a vizinhança estava animadíssima, achando que aqui ia ser um supermercado. Muita gente se decepcionou. Então, mas ela não tinha aquela cobertura lá embaixo, era tudo aberto, não tínhamos aquele salão de festa. Então, eram os 3, o térreo, né? Onde agora é o salão do evangelho e essa parte aqui. Mas lá embaixo era tudo aberto. E quando nós tínhamos a creche, ali naquele pátio que era aberto, ficavam os brinquedos para as crianças da creche. Até um dia teve um governador de São Paulo que comentou num bate-papo que ele tinha pela rádio, que existia uma casa aqui em Santo André, uma casa espírita, que dava creche, mas que não dava só o que as crianças necessitavam.
A gente não podia fazer nada com o sol, né? Era o sol que batia, era o sol que a gente tinha para as crianças, né? Então essa casa já foi comentada até pelo governador de São Paulo. E quando a gente vê assim, né, uma casa pequenininha que ampliou ali, talvez duplicou ou triplicou o tamanho, triplicou e depois triplicou de novo para essa casa aqui. Então foi E quando a gente olha até Santo André, o ABC, é uma casa diferenciada, não é comum uma casa desse tamanho. Tem que ter um apoio espiritual. A gente fala que primeiro começa do lado de lá, né? Para que se materialize aqui. Como que como foi essa evolução? Agora, não pelo lado material, mas pelo lado espiritual. Já era um combinado anteriormente? Então, essa casa, quando ela começou, ela já tinha um propósito. Então, o Geraldo Ferreira, voltando um pouquinho atrás, quando ele desencarnou, ele era irmão da Dona Benedita, que fundou a casa, a pequenininha lá, né? E ele retornou ao plano espiritual aos 9 meses de idade. E ele foi acolhido pela equipe de Pedro, porque quando foi fundada a casa, já existia o propósito desse crescimento. Então ele foi acolhido por Pedro, né, pela equipe, até que ele foi passando de bebê a criança, o adolescente, o adulto. E ele foi, enquanto ele não pôde assumir a diretriz da casa, foi a equipe de Pedro que foi tomando conta, né, da nossa casa. Então, aqui, quando nós viemos para cá, quando nós fomos mudar de lá para cá, a gente sabe que, de acordo com os trabalhos que são realizados, nós adquirimos o direito de, no plano espiritual, ganhar, vamos dizer, instrumentos para tratamento, para uma opção de coisa. Então, a gente teve que desmantar aquela casa e essas coisas esses equipamentos que nós tínhamos ganho, não foi ganho porque nós trabalhamos para isso, mas eles foram todos embalados para viagem e trazidos para cá. Até na segunda-feira agora, essa última, durante o trabalho eu vi que, de acordo com que vai ter a festa junina, tudo, esses equipamentos eles já estão sendo protegidos contra vibrações negativas. Então é uma proteção toda especial, eu não saberia descrever. Eu sei que está protegido, mas eu não sei o material, eu não sei como é que eles isolam. Vamos dizer assim, não é protegido, é isolado para que vem muita gente de fora. Então a vibração ela muda muito. Então esse equipamento todo, ele é todo protegido. E quando nós viemos para cá, uma vez veio E só de curiosidade, Rodrigo, desmantar, né? Fala-se muito isso, assim, de repente tem gente que não sabe o que é isso. O que é desmantar? Então, todo equipamento, ele tem um tipo de imantação. O plano espiritual coloca fluidos ali para que aquele equipamento ele seja usado de maneira adequada para cada pessoa que for entrar na Câmara de Passe. Nós já tivemos pessoas contando que receberam cirurgias aqui. Então, a gente não divulga cirurgia espiritual, porque não é o objetivo da casa, mas é feito. E quando nós estávamos aqui já há algum tempo, um dia veio uma pessoa que tinha alugado o prédio lá, ele tinha alugado para fazer um sacolão. E disse que repolhos começaram voando, pés de alface, e estava todo mundo apavorado. Então a dona Odete perguntou, que era a nossa dirigente espiritual, ela perguntou para esse senhor se tinha entrado um funcionário novo lá. Ele falou que sim. Ela falou, então traga ele aqui. Então, por mais trabalho que a gente tivesse feito para essa desimantação, ainda permaneceu alguma coisa. E esse funcionário dele, ele tinha um potencial mediúnico com a sua energia, ele fazia o transporte dessas coisas, sem ele ter conhecimento, sem saber como. Então foi feito um tratamento para ele, num trabalho que a gente tinha de sexta-feira, que era um mediúnico, a gente fez uma nova varredura na casa lá embaixo e acabou, ficou bonitinho. Então aqui nós já angariamos muita coisa.
E uma vez eu cheguei aqui para um trabalho, e eu olhei aí no pátio da entrada e falei, nossa, quanta areia, quanta pedrinha de construção. A pessoa que estava comigo olhando na minha cara falou assim, Roseli, não tem nada aqui na entrada. Eu falei, como não tem nada se eu estou vendo? Ela falou assim, que Deus te abençoe. Você confirmou uma coisa que nós vimos no trabalho, o último trabalho mediúnico. Está sendo construído um hospital aqui em cima. Então, eu estava vendo a parte espiritual do material. Então, eu disse assim, mas eles não usam esse tipo de material numa construção que será feita espiritualmente, né? Mas, para confirmar aquilo que eles tinham visto, foi me mostrado o material de construção. É como a gente vai conseguir entender, né? A gente Exatamente. vai conseguir entender dessa forma. Então foi a confirmação que elas precisavam da construção. Então me mostraram essa coisa bem materializada de como estava sendo feito. Então aqui acima do último telhado que nós temos aqui, nós temos um hospital. Então, muita coisa dos equipamentos que são conquistados através do trabalho, eles são colocados nesse hospital. E quando teve aquele acidente de avião, acho que foi da TAM, né? Não lembro. Eu vinha cedo para cá. À noite a gente tinha esse trabalho de sexta, acho que era uma sexta-feira. Eu sei que nós estávamos num trabalho. E um chegava agora, um daqui a pouco, outro quase fechando a porta, aquele negócio. E no meio do trabalho eu falei, nossa gente, eu estou vendo uma coisa tão estranha, um acidente tão violento, não sei onde é isso, mas eu vejo que estão sendo trazidos espíritos para serem socorridos aqui, no Geraldo Ferreira. Quando nós acabamos o trabalho, o Turíbio falou assim, Roseli, foi um acidente de avião. Então, nós vamos dizer, é uma coisa assim bem figurativa. Temos a oportunidade de receber espíritos recém-desencarnados, aqueles que aceitam o resgate, porque muitos se apegam à sua matéria física e eles se recusam a sair do lugar. Mas aqueles que aceitam, eles são conduzidos para várias casas de oração, não é só espírita não, as igrejas, os templos, todos eles têm essa capacidade, né? Não é um privilégio da doutrina espírita, a gente sabe muito bem. Tem o livro do André Luiz, fugiu, Libertação, quando ele fala, né, do socorro que era feito dentro das igrejas de espíritos que ali iam em busca de ajuda, né? Que quando encarnados eles eram católicos e eles só conseguem ser socorridos em templos católicos. Então existe também esse tipo de acolhimento, de atendimento. Tem relato do Chico mesmo, né? De quando ele, antes dele virar espírita, dele reparando, eu não me lembro muito bem o que era, se caía rosas, alguma coisa assim, enquanto o padre fazia o movimento com a hóstia, né, aquela parte da missa. Tem até, eu não sei se foi uma história que eu li em um livro, alguma coisa, mas que estava se passando uma missa e todos os fiéis ali, né, irmanados no mesmo pensamento de amor a Jesus, ao padroeiro da igreja. E o padre, ele tinha sido convidado para oficiar um batizado e depois ele ia para a festa do batizado. E ele estava rezando a missa já pensando na festa do batizado. Então, quando ele pegou a hóstia ficou escura por causa do pensamento desencontrado dele. Mas quando ele pôs na boca daquela pessoa que estava ali, ligada naquilo que aquilo significava, que ele colocou na língua da pessoa, ela se tornou brilhante novamente e desceu brilhante até o estômago. Então não é assim a coisa em si, é o pensamento, não interessa onde você está. O lugar que você estiver, se você estiver com o pensamento elevado, ligado a Jesus, a Deus, você vai conseguir efetuar milagres.
As religiões acabam sendo caminhos, né? Mas o objetivo no final é ser cristão, é conseguir... Eu queria voltar um ponto aqui, Roseli, quando você falou do Geraldo Ferreira. Então, na verdade, ele era irmão da fundadora, da Dona Benedita, houve o desencarne dele, e aí do lado de lá, no plano espiritual, então... Por que eu tô perguntando, até pra gente detalhar um pouquinho mais essa informação? Porque muita gente me pergunta, tem a Casa Espírita Redentor, 12 Apóstolos, Lar de Maria, mas quem foi Geraldo Ferreira? Todo mundo pergunta, porque o nome não é um nome bíblico, não é um nome... Não é. Como que é essa história do Foi Geraldo? uma homenagem familiar que ela fez ao irmãozinho, a quem ela era muito apegada, né? Então ela fundou essa casa, que era o funcionamento completamente diferente do que é hoje, e ela fundou com o nome do irmão, mas a espiritualidade que ele possuía não era suficiente para dar respaldo para a responsabilidade que ele estava recebendo. Então ele tinha que ter um apoio. Então no momento que essa casa foi fundada, ele já ficou sob a proteção de Pedro. E até que ele conseguiu levar sozinho não, né? Porque ninguém está sozinho, ninguém é feliz sozinho. Ele continuou tendo, né? E ele teve aquela pessoa que o acolheu, teve aquela pessoa que o conduziu. Até um tempo atrás, através de uma evidência que a gente teve, todo mundo se perguntava, né? E como está Geraldo Ferreira hoje? Ele devia estar na faixa dos 60 anos. Então ele era visto assim, como uma pessoa de 60 anos, com um jaleco, tipo desses jalecos médicos, né? Calça clara, bege, acho que era bege que era a calça, não lembro. A gente recebe tanta mensagem dele. E era uma calça bege e um jaleco branco, tipo jaleco de médico. Assim, já meio grisalho nas têmporas. Então ele foi se transformando no mundo espiritual. E ele, de vez em quando, ele tem assim algumas incursões na matéria, mas é tudo coisa assim de 10 meses, o máximo que ele já ficou afastado da casa foi 1 ano e pouco. Então, para essas saídas que ele dava, né, da direção da casa, ele botou um amigo especial dele no mundo espiritual, o Eduardo, que muita gente diz que não viu, que não era, que não sei o quê, que não sei quanto. Eu confio naquilo que eu vi. E o Eduardo era um rapaz assim, mais ou menos de uns 30 anos, louro, cabelos encaracolados, olhos azuis, muito, muito risonho, muito afável. Então, ele que ficava com a responsabilidade da casa, enquanto o Geraldo Ferreira dava essas saídas do mundo espiritual, né? Continuava a evolução dele, né, do lado de lá, fazendo todo... Isso. Então, essas pequenas encarnações eram tanto uma prova para ele como para aquelas mães, né, que às vezes perdiam um filho novinho e tal, né? Então, a gente sabe que tem que ter. Até no Ícaro Redimido tem um pedaço desse, né, que o Santos Dumont, ele reencarna, fica aquele tempo e a mãe perde o bebê e ele retorna. Oi? O Ícaro Redimido está do seu lado. Então, eu falei tanto desse livro aqui que elas compraram. Eu faz 1 ano que eu estou relendo ele, porque eu emprestei o meu, agora eu estou com um emprestado. Nossa, que livro! Que livro! E nessa época não tinha uma organização espiritual, uma organização... Porque hoje em dia a gente está ligado à Aliança Espírita Evangélica, tem todo um padrão. Como que foi? Então tinha, vou usar a palavra empírico, amadorismo, mas no sentido de algo que não era escalado, né? Não era... Nós éramos filiados à federação, a FEB. Desde o começo? Desde o começo. Quer dizer, depois, né, que o Antônio assumiu mais, né? É que houve essa filiação e tudo. Mas aí houveram por bem mudar, porque eu acho assim, que a parte da federação, a federação é muito austera, não que a aliança não seja, mas os parâmetros da federação, eles são diferentes dos parâmetros da aliança.
Então a diretoria naquela ocasião, depois que nós mudamos para cá, eles houveram por bem fazer essa filiação com a aliança. E claro, ninguém perdeu nada, né? Porque a gente continua bem estruturado, bem encaminhado, bem dirigido. Inclusive, quando eu estava fazendo a escola de aprendizes na federação, o Jacques Conchon, que foi um grande nome dentro da aliança, ele frequentava a federação. E a que era então noiva dele, ela fazia escola de aprendizes com a gente. E minha mãe, por muito tempo, trabalhou sob a direção do comandante Armon na federação. Então, você vê que a diferença não foi muita, né? Porque o comandante saiu daqui e veio para cá. Então, a diretriz permaneceu aquela, né? Do aprendizado, da valorização das escolas. Então, isso é muito importante. E a gente estava até falando aqui antes, né? Você e sua mãe fizeram escola lá na federação. Na federação. Isso foi mais ou menos quando? Porque quando meu avô faleceu, a minha mãe ficou responsável pelo que ele fazia em casa. Mas vamos dizer assim, que a mediunidade dela não dava para sustentar a carga espiritual que era trazida ali. Porque antes era meu avô e ela. Aí ela ficou sozinha. Ela acabou ficando doente e recomendaram para ela fazer tratamento na federação. Então ela foi para fazer tratamento na federação e depois ela foi convidada a ingressar no grupo de aprendizes. De aprendizes não, no grupo de trabalho do comandante. E foi ali que ela começou fazendo as primeiras preleções, mas era tudo assim, né? Os livros eram muito difíceis de adquirir, porque para o nosso parâmetro era muito caro. Então era tudo assim que vinha na intuição, naquele história do dia a dia, o que você aprendia no dia a dia. E então minha mãe foi para a federação trabalhar e ela foi convidada a participar das escolas. Então aí eu peguei e fui junto. Eu estava com 18 anos e eu fui junto para a federação. A gente fazia escola de sábado e era complicado porque eu trabalhava. E todo sábado eu trabalhava. Eu morava no Parque das Nações, então a gente tomava o ônibus no Parque das Nações, descia no Parque Dom Pedro e ia a pé até a Maria Paula. Então valia o sacrifício, né? Que era longe pra caramba. Então, foi aí que começou, né? Tanto que quando foi para trazer depois já a primeira escola, a gente já participou também, que era para dar número, porque você nunca aprendeu demais, você nunca sabe tudo, né? Então, quanto mais você estuda, mais você vê que não sabe. E tem um momento que você passa a se dedicar mais aos trabalhos aqui, já nesse endereço da evangelização, né? Comenta um pouco pra gente como é que foi essa época, como era. Então, a evangelização infantil sempre foi meu ai Jesus. E a gente começou na outra casa. Nós tínhamos só um salão e a gente tentou vários dias, né, para implantar a evangelização infantil, mas o dia que deu certo foi a segunda-feira. Então nós dividíamos as crianças em mesas e punha, né, da idade X aqui, ali, e nós tínhamos um círculo onde nós fazíamos a escola de paz. Quando a gente mudou para cá, ficamos deslumbrados com tanto espaço, né? E o Sortino, que foi a pessoa que nos trouxe para cá, ele falou assim, daqui 2 anos está pequeno. E realmente nós acabamos ocupando lá embaixo, que ainda não era tudo fechado, não ocupava o meio porque eram as câmaras de passe, o salão. Então lá embaixo preferencialmente ficava a criançada da pré-mocidade e da mocidade. E aqui em cima os menores. Nós tínhamos criança até na sala de reunião. O Hélio Delanossi um dia chegou aqui, o filho dele estava sentado num tapete aqui desenhando. Então era o nosso ai Jesus, a evangelização infantil. Porque eu acho que tudo começa na evangelização infantil. Então é a base de tudo. Tanto que eu falo as minhas crianças que trabalham hoje na casa, graças a Deus, seguiram na doutrina. Muitos mudaram de cidade e tudo, mas de vez em quando a gente tem
encontra, né? Então, para mim, a evangelização infantil é a base de tudo. E a tua mãe, eu conheci vocês aqui, eu cheguei na casa mais ou menos, acho que faz uns 12 anos que eu cheguei aqui, cheguei na primeira escola, e já era gostoso de ver, assim, você, sua mãe, qual que é a relação que sua mãe tinha com a casa Geraldo Ferreira? Então, a primeira escola de médios, a minha mãe começou lá na casa da Antônio Álvaro. E ela continuava na federação e ela dava a escola de médiums lá. Então a gente tinha à noite uma escola de aprendizes e no sábado ela dirigia a escola de médiums lá no salão. E nesse tempo já tinha assim um desligamento da Dona Benedita, porque ela não acompanhou a mudança de trabalho. Ela ainda ficou algum tempo lá no Salão Novo e a minha prima que trabalhava na casinha, ela continuou indo lá, já fazia uma preparação, porque como nós trouxemos da federação o aprendizado de fazer a preparação, de tudo mais, então ela já começou fazendo também no trabalho que a Dona Benedita fazia. Então teve um outro trabalho também de uma outra médium que ela também recebia um médico e fazia cirurgia espiritual, também minha prima que fazia essa preparação. Então ela começou lá, ela trazia livros da federação, ela comprava com desconto lá e trazia para os alunos da escola. Então foi lá embaixo que começou a escola de médiums, né? Tudo começou lá, né? Então, quando a gente já veio para cá, já haviam vários embriões de várias coisas que foram começadas lá. As promoções começaram lá. Nós tínhamos a nossa câmara de passe em dia de festa, se transformava em cozinha, porque não tinha outro lugar. Então, quando acabava a promoção, a gente imantava tudo de novo e virava câmara de passe. Então era tudo no mesmo lugar, por isso que a gente se deslumbrou quando viu aqui que tinha lugar para tudo, né? Mas aí começou tudo lá. Lá é a base de tudo. E tua mãe estava bem... A minha mãe, ela gostava muito do que ela fazia. E ela tinha assim como é que eu vou falar? Ela tinha uma capacidade de agregar as pessoas, ela era assim, muito austera. Para ela não tinha meio termo. Quando ela fazia evangelho, até um dia na federação, quando convidaram ela para fazer a preleção, né? Ela fez, e a que era dirigente falou para outra, quando a minha mãe acabou, virou para uma outra e falou assim: fulana, você quer fazer a preleção a semana que vem? Ela falou: não, eu não falo tão bem como a Margarida. Então dizia: mãe, você é pernóstica, você fala cheia dos R's, dos S's, então menos, eu dizia para ela, né? Porque apesar dela ter feito só até o 4º ano primário, a minha mãe tinha uma maneira de falar que era impressionante, mas para ela não tinha meio termo, não, ou é preto ou é branco. Ela nas entrevistas, ela era muito taxativa. Então a nossa Marta, até hoje ela fala que ela está aqui na casa graças à minha mãe. E muita gente que eu encontro agora fala isso. Nossa, as entrevistas que a dona Margarida fazia. Então, ela aprendeu muito com meu avô. E por falar em meu avô, a casa que eles moravam lá na Rua Bolívia, no Parque das Nações, hoje é a Casa Espírita Edgar Armon. Não é exatamente no lugar que era a casa da minha avó. Mas quando a minha avó faleceu, nós vendemos a casa e quem comprou foi um grupo espírita. E eles implantaram ali a Casa Edgar Armon. E um dia eu fui lá e comentei e tal e coisa e falaram assim: nossa, como você parece, não sei o quê. Sabe, nós vemos uma senhora assim, um senhor alto, não sei o quê, não sei quanto. Ela descreveu minha avó e meu avô. Então eles continuaram trabalhando lá, mesmo agora aqui mudou, né, para dois
2 terrenos acima, que no novo eu não fui, a minha avó e meu avô continuam atuando lá. Uma relação forte aí com o espiritismo, né? Bacana. E assim também, Roseli, fazendo talvez uma linha do tempo, assim, né? Pegando desde o começo do Geraldo Ferreira até chegar mais ou menos hoje, né? A gente pega uma época que existia um outro tipo de trabalho, não era exatamente o que acontece hoje na casa, né? Você fala bastante aí sobre uma cirurgia espiritual, um socorro nesse assunto. E depois a gente pega, com a transição para a aliança, não sei se com a federação também, mas com a aliança, uma certa doutrinação de ensino, né? Uma coisa assim, vamos estudar, vamos entender melhor as coisas. É mais ou menos isso que acontece ao longo do tempo? Mas essa parte de cirurgia espiritual e tal e coisa nunca foi aberto para o público. Nunca foi dito ao público que foi feito uma cirurgia dentro de uma câmara de passe, para não ter essa divulgação e atrair pessoas que vinham movidas só pelo interesse da cirurgia. Então, desde que começaram as primeiras escolas lá na Casa Antiga, na Antônio Álvaro, o objetivo sempre foi o estudo. Tanto que a primeira feira do livro espírita de Santo André foi feita lá na nossa casa. E nós continuamos com o trabalho. E fizemos a primeira livraria lá. Nós tínhamos uma estante de livros, a parte de cima ela era envidraçada, aquelas estantes antigas de escritórios, ela era em cima envidraçada, ficava a nossa exposição de livros. E embaixo, onde era tudo fechado, era o nosso estoque. E começou como? Nossas promoções já eram famosas naquele tempo, né? Nossas festas. E então as casas espíritas que não tinham espaço pediam para fazer a promoção lá no Geraldo Ferreira. Então, quando acabava a festa, eles destinavam uma parte da renda que tinha sido discutida em reunião, porque eu fazia parte da comissão de festa da Feira do Livro Espírita, e eles destinavam, eu não lembro quanto era, da renda para aquela casa que tinha abrigado a promoção, que era para limpeza, água, energia elétrica. Então, eles destinavam esse valor para a casa. Aí, uma dessas promoções que nós fizemos, eu falei com o presidente, será que em vez de pegar em dinheiro, nós não podíamos pegar em livros? Ele falou, tudo bem, o que você vai fazer com os livros? Eu falei, uma livraria. Eu sempre fui muito modesta, eu vou fazer uma livraria. Só que nós tivemos vantagem, porque vamos dizer que nós teríamos direito a receber R$1.000. Só que R$1.000 em livro, deu muito livro, porque era comprado com 50% de desconto nas editoras. Então eu ganhei, vamos dizer, R$2.000 em livros. Então ali começou a primeira livraria de Geraldo Ferreira. Então sempre houve esse direcionamento ao estudo, ao aprendizado, a esse tipo de encaminhamento. As crianças era assim, a gente indicava livros, a gente tinha a banca do livro espírita, nós éramos responsáveis pela banca infanto-juvenil. Então, houve sempre esse direcionamento para o estudo, para o aprendizado. As festas são muito importantes, as promoções, porque mantém a casa em pé. Porque o que dá de eu falo sempre, até, todo mundo diz assim, Roseli, você fala demais. Eu falei, não falo demais. Eu falo o que é a minha opinião. Eu acho que as pessoas não podem ser sócias, não podem ser associadas, não tem dinheiro. Traz um potinho de detergente, traz uma tripinha de copos, traz um sabonete, traz uma coisa assim e colabora com a casa, porque o que essa casa dá em troca pra gente, não tem dinheiro que pague. Gente, eu tô aqui há mais de 50 anos. E eu falo que se um dia eu sair daqui, eu não vou para outro lugar. Esse tempo que eu estive com a minha mãe,
Eu estive afastada, vamos dizer assim, presencialmente, enquanto ela pôde vir, só para me vir à noite fazer uma preleção, ou no sábado. Tanto que eu do sábado eu não conhecia ninguém, porque eu não vinha de sábado. Eu vinha de quarta e de segunda. Então, tudo que eu pude fazer nesse tempo foi assim, um pinguinho, porque não tinha condição de trazê-la, porque no fim ela já adormecia, ela queria vir, mas ela já estava assim muito enfraquecidinha, ela morreu com quase 101 anos. Ela foi homenageada aqui quando ela fez 100 anos, ela veio aqui para homenagem. Então, eu fiquei meio que afastada, então de um ano para cá eu estou retomando. Então ainda eu brinco, né? Quando eu vejo alguma coisa que não era dos meus tempos, eu digo assim, gente, eu tô voltando. Eu falo, sabe? Porque para mim, sempre no nosso tempo, sempre houve muita austeridade. Que eu falo, essa casa é um templo. Ela não tem santo, ela não tem cruz na parede, ela não tem nada disso. Mas ela é um templo. É um lugar, para mim, sagrado. Não que eu tenha uma idolatria pela casa, absolutamente, não é isso. Mas eu acho que é uma casa que ela traz tanto para a gente, aqui a gente se encontra. Eu vou falar uma coisa que para vocês pode até parecer estranha. No dia do sepultamento da minha mãe, o pessoal estava meio desencontrado por causa de pandemia e tudo mais, né? Estava sendo feito tudo, muita coisa online. No dia do sepultamento da minha mãe, que muita gente se encontrou ao vivo, eu senti um clima de festa, de alegria. E eu senti que isso tudo envolveu minha mãe. Porque a gente viveu muito aqui dentro. O meu pai, ele fazia evangelho com a gente e tudo, mas ele não frequentava. Mas quando se fez aqui a casa, as coisas da casa, as mesas que nós usávamos, foi meu pai que montou todas. Então ele participava na parte material. Então eu trabalhava, eu chegava sempre na correria, né? Não tinha carro e vinha para cá de ônibus. Na volta sempre sobrava uma carona. E um dia ele falou assim, vamos meter a ripa na louça, porque ele ficava cuidando da louça. Eu ia embora com a minha mãe. E ele falou, vamos meter a ripa na louça que eu vou junto. Vamos lá. E vamos, né? Vamos arrumar tudo e vamos embora. Semana seguinte ele falou a mesma coisa. Eu olhei para ele e falei assim, nossa, tá ficando crente? Se bem que ele participava do evangelho no lar, a gente sempre fez uma oração, os três juntos, antes de nos recolhermos à noite, mas ele não frequentava os trabalhos, nada disso. Precisava fazer qualquer coisa? Ele vinha. Era para lavar o salão? Ele vinha. Era para pintar? Ele vinha. Mas ele não vinha para os trabalhos. E nesse tempo que a gente era pobre, a gente tinha como aparelho de som um gravador com uma fita cassete. E esse gravador, ele ficava do lado do meu pai quando ele começou vindo. Então o trabalho dele era o quê? Ele virava a fita para tocar de novo. Se fosse alguém fazer uma palestra, alguém elogiasse, ele dizia assim, nada que a Dona Odete já não tenha dito. Ele era apaixonado na Dona Odete. E então, ele não participava de trabalho. Mas um dia, a irmã da Dona Odete, a Egler, que trabalhava aqui com a gente, ela falou que quando meu pai estava presente em um trabalho, o trabalho de evidência na Câmara funcionava melhor. Que o fluido e a energia dele ajudavam no trabalho de evidência. Então ele ali, humildemente, mudando fita para cá, fita para lá, ele estava colaborando com o trabalho. E depois de um tempo que ele já tinha falecido, ele mandou uma mensagem pela Dona Odete, que ele pedia licença para fazer a prece que ele nunca tinha feito em casa. Desculpe. Que ele pedia licença para encerrar o trabalho. Quer dizer, estava trabalhando do lado de lá, Isso. Continuou. Como provavelmente sua mãe também continua. Não sei, a minha mãe, eu acho que ela ainda está em tratamento, porque ainda não recebi nada.
Se bem que o pessoal já viu ela no salão e falam para mim que é a minha ansiedade que não me deixa receber nada dela. Mas não fez 2 anos ainda, né? Então eu quero crer que ela está sendo cuidada, que ela está sendo fortalecida. Porque orientada, eu acredito que ela saiba de tudo que aconteceu, porque no dia do sepultamento eu vi ela um tanto assim acima do caixão. Eu falei, então ela já sabe, ela está preparada. Só uma vez eu senti muito minha mãe aí no salão. Uma vez eu senti muito. Desculpe. Então, depois se vocês quiserem, vocês cortam. E então, é por isso que eu falo, se um dia eu sair daqui, eu não vou para lugar nenhum. Porque eu me encontrei aqui. Vai ficar aqui do lado espiritual, né? Eu fiz mocidade no Ipiranga. A gente ia de sábado, minha mãe e eu, depois que acabou a escola, tinham 2 amigas que frequentavam a federação e faziam a escola, e uma delas frequentava esse centro no Ipiranga, ali perto do museu. E no começo a gente ia à noite, era 11 horas da noite e nós estávamos ali do lado do museu do Ipiranga, esperando o ônibus para voltar para casa. E nesse centro estava a Zíbia Gaspareto, o filho dela, e eu fiz mocidade lá e tudo, né? Então, a gente sempre teve ligação, tanto com a federação, quanto com essa casa, mas a gente jogou a âncora mesmo, foi aqui, né? Que legal. Você aproveitar, tomar uma água, né? Para poder, né, deixar a boca molhada. Eu vejo muito que essa casa... Quando eu cheguei aqui já me chamou muito a atenção, porque você não vê pedindo nenhum dinheiro, é tudo muito uma fraternidade material, tudo é doado, todo mundo aqui é voluntário, todo mundo vem ajudar, e aí você acaba nessa ajuda, né, nessa fraternidade material, você acaba percebendo que os seus problemas, as suas, entre aspas, doenças, na verdade, são as disfunções que a gente tem. Mas a gente também recebe muito o apoio espiritual, né? O apoio espiritual. Como que é, na tua visão, esse lado espiritual da casa, né? Porque eu já ouvi falar muito, igual você falou da questão do hospital. Se aqui já é grande, do lado espiritual é maior ainda. Eu sei que também ninguém tem a palavra final, são pontos de vista que a gente tem, mas pela tua experiência, assim, como que é o lado espiritual do Geraldo Ferreira? Então, aqui a equipe que trabalha espiritualmente na casa, ela não tem assim, vamos dizer assim, não, na segunda-feira o mentor responsável é esse, na quarta é esse. Não existe essa... É só esse que é o mentor do trabalho, não. Eles se revezam. Então, o dia que o ambiente está, que a gente sente, quando a gente entra aqui, a gente sente que está um ambiente mais assim, a gente sente que o mentor que está responsável pelo trabalho é outro. Então, automaticamente, dependendo do tipo de trabalho que vai ser feito, é o mentor. É claro que existe aquele responsável pelo geral. Mas a gente, quando entra aqui, se prestar atenção, é que a gente já entra, né? Mas a casa se transforma. A casa se transforma ao redor. Essa parede ali, esse vitrô que dá para o lado do condomínio, ela fica assim, parece que tem uma tela, tem plantas ali protegendo. E ao redor, aquelas pessoas que estiverem, não digo assim, rezando, orando e pensando, aquelas que estiverem assim com uma sintonia para o bem, elas recebem muito. Porque o fluido, ele extravasa. Então eu falo assim, né, que uma vez chegou uma pessoa aqui, eu estava fazendo entrevista e eu falei assim, boa noite, tudo bem? E o que te trouxe até a nossa casa? Ela falou, me disseram que eu vou ficar curada. Eu falei, mentiram para você. Eu falei, ninguém garante isso para ninguém. Porque o seu problema, ele pode estar ligado a N coisas. Pode ser um problema físico, pode ser um problema espiritual.
Eu falei, porque funciona assim, você vem para cá, se você tem algum espírito mais negativo te acompanhando, ele vem com você. Ele chega aí no portão, ele não é forçado a entrar. Ele pode te esperar no portão. Você vem, passa pela entrevista, ouve a preleção, faz o seu tratamento, bebe o seu copinho de água fluidificada e dependendo de como você aceitar tudo isso, você vai sair, ele vai ser mantido a uma certa distância. Aí você chega em casa, já dá um pontapé no cachorro, já briga com o marido, que não sei o que, não sei quanto, ele vai encostar de novo. Eu falei, agora, se você aceitar aquilo que foi orientado para você, a gente cansa de orientar evangelho no lar aqui. Meu Deus do céu, eu sou uma que é uma incentivadora do evangelho no lar. E eu ligo isso aos baldes de água que o pessoal traz para fluidificar na câmara. Às vezes tem mais garrafa para entrar na câmara de paz para fluidificar do que gente no salão. Então eu falo, você não precisa trazer água, só quando for orientada pelo mundo espiritual. Água fluidificada você faz em casa. Aí você dá para o gato, para o cachorro, para a planta, toma banho de água fluidificada, porque tudo que você tiver de água na sua casa vai ser fluidificada. Eu falei, você faz um passo de limpeza embaixo do seu chuveiro. Então eu sou uma incentivadora do evangelho no lar. Então eu falo, se você seguir tudo aquilo que é orientado, eu não te garanto a cura. Porque eu não sei qual foi o problema que você trouxe para esse mundo, para essa encarnação. Mas eu te garanto uma boa melhoria. Então não vai pensando que você entrou aqui, você vai sair daqui zerada. Porque senão a gente que trabalha aqui, que participa dos trabalhos e tudo mais, ninguém de nós teria problema. Não tinha filho mal criado, não brigava com o marido, não tinha problema com o vizinho, não tinha problema com o chefe. Não, eu vivo lá no centro, então não vou mais ter problema. Eu falei, não é bem assim, a gente encontra melhora e conforme a gente for melhorando, às vezes é como fala no Evangelho, né? Aquela cura que tão humildemente a gente pediu, ela vai ser conquistada. Esse é o choque, né, que eu acho que as pessoas tomam assim como eu tomei quando cheguei aqui, né? Porque a doutrina espírita tem esse negócio de te devolver a responsabilidade. Você chega aqui e fala, vamos resolver meu problema. Só que não. Tá tudo, a responsabilidade é toda minha. Com certeza. E assim, Roseli, também já caminhando pro final, né, desse bate-papo muito bacana que a gente tem aqui, uma pergunta talvez um pouco diferente, assim, das que a gente tenha feito, mas o que seria a Roseli sem o Geraldo Ferreira? Você consegue fazer uma análise disso? Assim, o quanto essa casa representa para você na sua vida e o que seria de você sem essa casa? Eu acredito que eu não consigo imaginar a minha vida sem o Geraldo Ferreira. Porque desde o momento que eu conheci a casa, que então era Centro Espírita Geraldo Ferreira, quando a gente mudou para cá, é que foi dito, né, que o governo, tudo que tivesse centro, eles poderiam tomar para centro disso, centro daquilo, então a gente mudou o nome para Casa Assistencial. Então, você vê, desde 1970, que eu estou ligada ao Geraldo Ferreira. Então, o tempo que eu fiquei mais afastada foi esse tempo cuidando da minha mãe. Mas mesmo assim, de vez em quando eu conseguia dar uma fugida, né? Eu vim aqui. E mantive o relacionamento com a maioria das pessoas aqui. Muita gente eu não conhecia, você mesma não conhecia. No sábado eu não conhecia muita gente. Então, no primeiro aniversário, o ano passado, quando eu vim aqui no aniversário de Geraldo Ferreira, na quarta-feira, nossa, pessoas que estavam agora, né, participando como voluntário, muitos frequentadores que estavam no salão, vieram me abraçar, eu falei assim, então eu não perdi a ligação. Então eu brinco sempre com o Nando, né, que ele tem aquela música Unidos de Nosso Senhor.
Então eu falo assim, meu Deus, essa escola aí deve estar, porque quantos dos nossos agregados aqui da casa já se despediram, já partiram. Você vê o Antônio Rodrigues, que foi ele que, vamos dizer assim, ele levantou. Se não fosse Antônio Rodrigues, não tinha Geraldo Ferreira. Eu falo isso de coração, não é porque era meu primo, meu tio, não. É porque ele vestiu a camisa de Geraldo Ferreira, ele pôs dinheiro dele, ele pôs o tempo dele, dia de folga dele, ele pegava o caminhão e ia para o interior buscar material. Então, ele se doou de corpo e alma. Ele partiu o ano passado, no começo do ano. Então, eu falo assim, eu não consigo me imaginar longe daqui. Olha que eu fiz evangelho, dei muita aula em outras casas espíritas, tenho amizade com muitas, eu fiz o curso do Livro dos Espíritos no Jesus no Lar, que foi lá que nasceu a Feira do Livro. Então, eu tenho amizade com várias pessoas de outras casas espíritas, mas assim, sendo bem bairrista, eu vou dizer que a nossa ainda é melhor. Apesar das coisas que acontecem, que a gente não concorda com tudo, e como agora eu estou voltando a ser sapo de dentro, eu já estou chiando, porque diz que sapo de fora não chia, então eu já estou voltando a chiar. Então eu não consigo imaginar a Roseli fora do Geraldo Ferreira. Às vezes parece até uma questão de uma grande família, né? Porque na família sempre tem os chiados, né? Eu vim aqui, o meu irmão veio, fazia tratamento, vamos lá que tem um lugar legal. Vim a primeira vez, ele nunca mais voltou e eu nunca mais saí. Até enquanto, fora a questão de expositor, que a gente acaba indo em outras casas, né, dando aula, 100% do meu tempo é dentro do Geraldo Ferreira. Às vezes me parece que até com o próprio Geraldo Ferreira, que existe uma ligação maior também, essa fraternidade espiritual. Você sente que... Porque não é acaso, né? Será que foi sem querer que a gente está aqui hoje batendo um papo e conversando? Você sente uma ligação maior, assim? É claro, tem pessoas que vão e vêm com maior frequência, né? Mas tem muita gente que precisa da casa, né? Se a casa não tiver, acho que a gente dá uma desmontada um pouquinho, né? Eu tinha aquele negócio de, eu sou do interior, venho morar aqui, né? A vida aqui é outro ritmo, né? Aí um dia eu falo assim, vou pro interior de São Paulo quando eu ficar mais velho. Hoje em dia eu falo assim, putz, mas o interior e o Geraldo Ferreira? E o Geraldo, abre uma filial lá. Com esse negócio. Mas você deu risada, mas tinha uma que fazia escola, né? Escola de aprendizes na nossa turma. O marido dela foi transferido para o interior. E a primeira coisa que ela fez foi procurar uma casa espírita. E ela falou assim, eu vou implantar uma evangelização infantil lá no centro. E não tinha espaço, não tinha lugar. Ela montou a evangelização infantil na praça em frente ao centro. Então, de alguma maneira, o Geraldo Ferreira contribuiu para isso. Então, eu falo assim, não é assim que a gente tenha... Não é com as pessoas, é com os acontecimentos, coisas que acontecem na casa, que eu digo assim, caramba, mas antes era diferente. As pessoas parece que tinham mais assim aquele empenho, aquela coisa com a casa espírita. Eu falo assim que era um espiritismo diferente, mais austero, sabe? Era uma coisa onde os mentores não passavam a mão na cabeça. A gente levava mesmo de vez em quando umas reprimendas, né? Então eu acho que agora está ficando uma coisa assim muito leve, muito, sabe? É como eu falei, como eu tive ausente algum tempo, então eu fui perdendo essa vamos dizer, evolução, né? Da doutrina espírita, mas sei lá. E aí, chegamos no final? Tem mais pergunta aí planejado? Não, cara, acho que tá tranquilo. Vamos guardar um pouquinho para outras oportunidades, né? Pra Roseli voltar aqui e a gente agora conversar que ela mais tá vezes. voltando, então não é? A gente pode fazer toda semana. Exatamente. Mas é sempre um prazer estar nessa casa. É aquilo que eu falo, né? À noite eu não tô ouvindo muito, quer dizer, para não dizer que não tô ouvindo nada,
porque perto de casa está muito complicado chegar em casa, né? Então, tá certo que durante o dia também é complicado, mas à noite parece que as coisas ficam mais difíceis, né? Então eu falo assim, eu vou morrer, mas deixa lá pra frente, eu não tenho pressa não, vamos deixar quieto, eu quero ir porque Deus me chamou e não porque o camarada me assaltou para roubar um porta-retrato dentro de casa. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que preservar essa matéria que a gente usa para a evolução do nosso espírito. Então... Chegando no final, quer deixar um recado final para quem está assistindo? Muitas pessoas que assistem são voluntários, muitos estão assistidos também, né? Talvez um recado final com esse tema, né? A Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. Eu gostaria que todas as pessoas que estejam assistindo, voluntários ou não da casa, que elas tenham por esta casa o mesmo carinho, o mesmo respeito que eu continuo tendo depois de 54 anos. Então eu acho assim que o respeito acima de tudo, o carinho pelas pessoas que acolhem a gente, o carinho por aqueles que nos abraçam na hora difícil, na hora alegre. Então que cada um se sinta muito feliz, muito acolhido aqui dentro. E que se sentir preparado para isso, abrace essa causa, vista esta camisa. E é o que eu tenho para deixar, é o que eu sinto. Eu gostaria que todos sentissem a mesma coisa. É a camisa do Cristo no final das contas, né? A gente sempre fala aqui, né? É uma camisa sem dizeres, que eu acho que a gente não precisa fazer propaganda. Eu acho que a propaganda é o comportamento da gente. E tem a parte do livro, né? Algum livro para recomendar, alguma leitura, algum tema que chama atenção? Aproveita e já puxa aí o... o Ícaro Redimido. Aí, ó. Aí, ó. Esse aí mesmo, não, tudo sobre beleza. Esse vai entrar pra minha lista. Você tá relendo ele, né? Eu tô relendo, faz um ano que eu tô relendo esse livro. Que legal. É um livro assim, ele é bastante complexo, é uma leitura bastante complexa, não é fácil. É do Santos Dumont. É a vida do Santos Dumont no mundo espiritual. Então, tem uma parte assim muito técnica de quando o grupo começa cuidando dele, né, depois do reencarne, porque ele está se encaminhando para virar um ovoide. Então como ele tinha do passado dele, ele tinha muitos créditos, então ele foi acolhido por esse grupo de trabalhadores. Então existem assim termos muito técnicos, então você lê, vai, volta para trás, você não entendeu, volta, apesar que tem a explicação no rodapé, mas depois vai dizer o porquê desse entusiasmo dele pelos voos, as invenções que ele fez em vidas passadas. Eu acho assim que é um livro que é para ser lido. Então... Muito obrigado. Muito legal. É sempre bom esse tipo de indicação. É, assim, a capa né, do que eu estou lendo é diferente. Ah, entendi. Por isso não reconheceu. Mas é isso. Então a gente encerra esse episódio com muita alegria, né? De estar comemorando 76 anos da casa, né? Você disse que não me conhecia, mas estou aí tentando manter um pouco disso, né? Tento sempre me espelhar em pessoas assim como você, sabe? Que tem todo esse cuidado. Desculpe te cortar. Não se espelhe em mim. Eu não sou parâmetro para ninguém. Se espelhe no Cristo. Que assim seja. Eu vou praticar isso. Mas é sempre legal ver pessoas como você que falam da casa com muito carinho, sabe? Que tem uma história aqui dentro, que tem experiências de doutrinação, assim como você teve na parte da evangelização infantil. Então, quando eu digo assim, é nesse empenho. Não vou pegar teus defeitos, não. Pelo amor de Deus, porque são muitos. Queira ou não queira, tá passando por um movimento de transição, então a gente tá chegando, eu tenho muito respeito, muito carinho, que eu acho que a gente tem que aprender muito e levar um passo adiante para depois entregar para outras pessoas que vão levar um passo adiante. E isso é a ascensão espiritual da casa, a ascensão espiritual nossa, o nosso crescimento. Então, acho que é mais nesse sentido, né? De, poxa, quantas pessoas chegaram até aqui, ainda fazem muita diferença, mas
Acho que a gente tem que aprender sempre bastante, né? Isso de manter isso aí, sabe? É o que você tá dizendo, pessoa que às vezes vem com a sua dor, né? A casa ajuda a pessoa a se reequilibrar e a pessoa vai embora. Não tô criticando, não tô dizendo que isso é errado, né? Porque eu acho que tudo acontece no seu tempo. A pessoa precisava daquilo naquele momento. Exatamente. E já é muito, né? É muito. Jesus quer que a gente olhe pra todos com amor. E eu não tenho dúvida que a casa oferece isso pra essas pessoas. Mas a gente que tenta ficar aqui mais tempo, que gosta de participar, sabe? Eu acho que a gente tem que se ocupar com a história, né? Com a raiz da casa, com a forma que a casa se estrutura. Se a gente fica tanto tempo aqui, não será porque a gente deve mais? Com certeza. A gente não tem um comprometimento maior. O nosso passado, o nosso pezinho não está plantado lá atrás, quando a gente ainda era assim, bem, vou dizer assim, ignorante espiritualmente. Não que não sejamos, né? Mas a gente já tem a obrigação de ter aprendido alguma coisa. Quando a gente lê mensagens antigas do Geraldo Ferreira, quando ele fazia parte daquelas seitas religiosas de sacrifício de pessoas, eu digo assim, se a gente participou daquilo, eu acho que a gente já aprendeu bastante. Não o bastante, mas bastante. A gente já não seria capaz de fazer mais esse tipo de ato. Mas até que ponto a gente ainda é devedor desse passado que pra gente parece tão distante e ele tá logo ali. Interessante, muito bom. Muito obrigado, Roseli, de fundo do coração, ter vindo até aqui, né? Bater esse papo e trazer bastante conhecimento para as pessoas, para a gente também. Pessoal, vamos chegando ao final. Deixa o seu comentário, deixa o seu like, é importante pra gente saber quais são os conteúdos que a gente vai trazendo pra vocês, né? E divulgue, compartilhe, né, esse episódio e outros episódios. A gente tá tentando utilizar ali as melhores mídias, os melhores canais para levar cada vez mais conteúdo. Muito obrigado e até o próximo episódio.